Ashtar, a história da criação. Parte 4. Final. Entendendo a baixa autoestima, retomando as raízes, a Suméria e suas raízes, os maias, incas e astecas e suas raízes, família intraterrana, o vitimismo, dando oportunidade a si mesmo, o livro As Fases da Transição. Saudações, família! É bom estar aqui mais uma vez. Aqui estamos novamente para finalizarmos essa série de mensagens conforme prometi. É indispensável que vocês se sintonizem com as outras partes desse grupo de mensagens sobre a história da criação, para que tudo possa estar mais encaixado na sua forma ainda linear de entender as coisas. Não há mal nenhum em estar em um ambiente linear. Não há mal em estar experimentando uma dimensão na qual vocês estão. É uma importante experiência. É algo grandioso que vocês desejaram passar para se expandirem ainda mais, para obterem maior compreensão dos seus próprios seres, das suas próprias limitações e de quem são de fato. Vocês escolheram esse ambiente. Escolheram toda essa quantidade de desafios que somente uma dimensão como esta em que estão poderia oferecer. Sem contar que na Terra, essa experiência é uma imensa catapulta para dimensões ainda maiores que as das suas procedências. Entendendo a baixa autoestima. Vocês sabem, meus queridos, que vieram de muito, muito alto. Vieram de um espaço sublime onde somente o amor incondicional e a paz reinavam. Isso é algo inimaginável para vocês agora? Eu sei que para muitos de vocês é, de fato. Eu sei também da baixa autoestima que vocês carregam, muitos de vocês. E isso é devido ao quão sublimes vocês são e o quão maravilhoso é o local onde as suas almas experimentavam a mais bela perfeição da criação. E de repente, tiveram que abaixar drasticamente as suas vibrações para entrarem em um ambiente hostil, difícil e que esmagou seus corações. Eu sei, meus queridos, porque como sempre lhes digo, eu estava lá. Eu vi a preparação de cada um de vocês para a descida. Eu mesmo lhes falei dos desafios, porque em algum momento eu também desceria, tal como fiz. Sua baixa autoestima, meus amados, vem do fato de todo esse pacote. Vocês saíram de tão sublimes dimensões e chegaram a esse lugar onde muitas vezes parece que há somente dor e angústia. Certamente muitos de vocês, mesmo que não se lembrem, ainda que não estejam no seu consciente agora, passaram por muitos desafios do que estão passando atualmente. Muitos de vocês já transcenderam muita coisa. Sim, vocês já passaram por tantas quebras, meus queridos. Essas quebras realmente os machucaram, pois começaram de alguma forma a torná-los inseguros, temerosos e com sentimentos de indignidade. Oh, meus queridos, se vocês soubessem o quanto são honrados e amados por tudo que já viveram, somente almas como vocês poderiam fazer o que fizeram. Quando falamos que vocês vieram do alto, do muito alto, todo um arcaico histórico do planeta, com as suas quebras, as suas dores, temores e medos, de tantos desafios que experimentaram, saltam. É como se dissessem: bem, eu acho que não sou tão sublime. Não me sinto assim. Sou apenas alguém. Eu sou algo tão... Eu posso imaginar quantas vezes vocês se menosprezaram, se maldisseram, foram duros e nada amáveis com vocês mesmos. Oh, meus queridos, quero que vocês saibam
que vocês programaram a nossa ajuda agora. Programaram que estaríamos ainda mais próximos a vocês, quando todas as bagagens dolorosas das quebras tivessem que ser liberadas e curadas de uma vez por todas, para que vocês pudessem assumir definitivamente a sua personalidade e herança divina, contando com a nossa ajuda. E aqui estamos, bem aqui, bem neste momento. Vocês estão retomando essa consciência de quem realmente são. Estão tendo as suas identidades cósmicas reveladas. Suas origens, seus potenciais e seus grupos de almas. Tudo, meus queridos, tudo é um chamado para a reconexão. Vocês sabem cada vez mais da nossa presença. Sentem o nosso abraço como nunca antes. Embora alguns sentimentos de baixa autoestima permaneçam e às vezes machuquem seus corações, nós continuamos aqui, fortalecendo suas sublimes almas. Tenham calma. Vocês já fizeram muito. E aqui estamos, na fase de cura. É uma importante oportunidade para ter calma, para se respeitarem e amorosamente se amarem. Respeitar-se profundamente, ainda que seja difícil, a princípio, ainda que seja inquietante, ainda que suas mentes não aceitem, procurem tratar a situação com ternura, pois a dor precisa sair. A dor do abandono, a dor do não amado, a dor do não ouvido, do não querido, do não aceito, a dor da rejeição. Permitam que tudo saia para ser curado. Enquanto tudo isso acontece, os anjos, seus grupos de almas, amigos espirituais, mentores, nós, todos nós, estaremos aqui, entoando mantras de gratidão por tão grande missão que vocês executaram. A missão de resgatar e curar um passado, a missão de levar a luz para ambientes densos, a missão de elevar suas próprias almas a ambientes ainda mais altos. A missão de vivenciarem as mais profundas trevas e as transcenderem com amor, transpondo seus próprios limites, superando e encontrando força no mais íntimo. Coisas que vocês nem imaginavam que havia e que conseguiriam fazer. Meus queridos, vocês conseguiram algo épico. Eu já disse isso antes. Sua autoestima retornará. Ela já está retornando, pois a cura está acontecendo e mesmo que vocês estejam passando por este momento de grandes crises de baixa autoestima, saibam, são os momentos finais. Saibam também, meus queridos, que isso não significa que vocês se tornarão arrogantes, prepotentes e menos sublimes ou menos humildes. Muito pelo contrário. A autoestima crística que vocês carregam em seus espíritos é sublime e não tem nada a ver com sentimentos mais humanizados, como os de arrogância, prepotência, falta de humildade, que foram alimentados pela dor da quebra, de tantas quebras. Vocês, por muitas eras, ficaram tão acuados, mas tão acuados, que ao menor sinal de poder, ao menor sinal que tinham autoridade, vocês se perdiam nos seus próprios sentimentos e desequilíbrios, usando este poder de forma abusiva sobre os outros, muitas vezes como forma de defesa por sua alma ter sido tão violentada com a experiência. Tudo isso está em cura, meus queridos. Tudo isso. E agora vocês realmente estão retomando o sublime estado de ser, de ter consciência cristalina, de amor incondicional, de plenitude, e nestes sentimentos vocês não têm outra vontade senão amar, compreender e abençoar. E ainda que estejam em uma profissão, em uma posição onde precisem ser enérgicos, vocês o serão, mas com muito, muito amor. Espaço para revolta não existirá mais,
porque isso vocês também estão transcendendo e saberão que para ter o amor e o respeito do outro, não precisam de violência e imposição autoritária. Seu espírito sublimado está retomando e assumindo o controle. Tudo ficará mais claro, mais tranquilo, mais sereno, mais amoroso. Acreditem, será um imenso prazer para vocês continuar vivendo e experimentando o elevar dessa dimensão na qual estão participando ativamente, empoderados e seguros, pois saberão profundamente quem são e nada terão a temer. E este momento é bem agora. Vocês estão exatamente neste processo de cura que lhes trará toda essa consciência elevada. Eu garanto. Eu quis iniciar essa mensagem falando sobre isso, pois eu tenho ouvido muito se queixando de baixa autoestima. Amados meus irmãos e irmãs, família querida, a cura está vindo. Vocês a conquistaram. Tenham calma e se permitam essa cura. Não tenham medo. Acolham a sua dor, acolham seus medos, acolham as suas crianças internas feridas. Tudo ficará bem. Quero agora que vocês sintam minha presença. Sintam a minha energia suave como uma brisa. Quero que sintam o frescor da minha presença neste momento ao seu lado, enquanto ouvem essa minha mensagem. Quero que sintam meu abraço, acolhimento e minha gratidão. Ouçam o meu muita gratidão, alma querida. Ouçam em seus ouvidos, em seus corações, em suas mentes, em suas almas. Minha gratidão por sua existência e minha gratidão por tamanha obra realizada por você. Ninguém, meus amados, ninguém tirará tamanho mérito de tão grande conquista. Eu digo e repito sempre, aonde quer que eu vá. Vocês conseguiram porque vocês são vocês. E não poderia ser diferente. E digo a cada um de vocês: seja bem-vindo, bem-vinda, de volta a casa, de volta ao seu estado sublimado de ser. Retome a sua herança. Você é o que você é e o que sempre foi. Retomando as raízes. Aqui, amados, vamos retomar um pouco mais sobre a sua história na Terra e, como eu venho repetindo enfaticamente, é só um gatilho, um pequeno gatilho de tudo que está dentro de vocês. Certamente um pouco que eu transmiti será o suficiente para desencadear sentimentos, emoções, sensações, memórias de tudo já vivido por vocês, de todas as experiências, de todos os momentos, de tudo já experimentado. Vocês têm raízes por todos os pontos deste planeta, meus queridos. Vocês deixaram suas energias em todo lugar. Já sentiram os chamados a determinados locais? Já tiveram a sensação de ter estado em um lugar ao irem até lá, ou mesmo visualizando pela internet? Sim, são memórias, lembranças, heranças. Lemúria, Atlântida, Egito. Tudo isso é só uma pequena fração da sua história. Há mais, meus queridos. E aqui quero falar um pouco mais sobre essa sua história. Vocês têm conexões por toda a Terra, como eu disse. Adquiriram muita sabedoria em todos os pontos deste planeta. E estão aqui agora para auxiliar neste processo de transição com toda essa bagagem luminosa que carregam. Sua herança, sua sabedoria, sua mestria, seu conhecimento. Ainda que vocês digam que não se sentem dessa forma, está tudo aí dentro de vocês.
Eu apenas estou sendo um gatilho para esse desencadear. Quero falar, meus queridos, pois vocês me pediram isso. Vamos falar sobre os sumérios. Suméria e suas raízes. Uma civilização complexa, de uma inteligência extrema e com suas zonas de pousos galácticos. Enormes e poderosas cidades nas regiões entre os rios Tigres e Eufrates, região da Mesopotâmia. Grandes homens e mulheres de muito conhecimento. Grandes agricultores, vasto conhecimento sobre os poderes do ouro e da prata, bem como da magia espiritual contida neles. Grandes artesãos, místicos e sábios. Profundos conhecedores das leis da terra e do espaço. Havia reinados com reis, sacerdotes e príncipes que dirigiam seus povos. Ali estavam vocês, ora como integrantes do povo, ora como reis, ora como sacerdotes, ora como príncipes, ora como sábios. Vocês experimentaram muitas vidas ali. A maioria de vocês que agora ouve essa minha mensagem. Havia grandes cidades, estados, com seus reinados independentes, e alguma variação de cultura e entendimento da vida. Havia uma mescla de consciências, tal como ainda há hoje nesta linha de tempo. Havia muito desenvolvimento em todos os níveis. Os sumérios baseavam-se bastante na astrologia, tendo um amplo conhecimento nesta área. Preparavam seus cultivos nas épocas-chave dos anos, alinhando-os com as energias estelares e movimento dos astros. Sabiam os tempos de maior fluxo de luz no planeta. Aqueles mais sábios e mais conectados espiritualmente tinham contato direto com as frotas estelares. Inclusive, foram eles que construíram as zonas de pouso para naves. Muitos sumérios eram cientistas e sempre procuravam melhorias relacionadas à saúde dos corpos biológicos, entendimento da mente, das forças da natureza e do espaço quântico que envolve a todos. Muitos eram mestres de autoconhecimento vindos de outros sistemas, encarnavam ali para darem suas parcelas de colaborações. Havia também os engenheiros siderais e genéticos que colaboravam ativamente no desenvolvimento dessa sociedade. Eles coabitavam com os povos nativos do planeta, o que era bastante comum, pois não havia impedimentos. O campo estava aberto e muitas vezes foram entregues aos sumérios diversos conhecimentos sobre a sagrada geometria. Eles recebiam tais informações tanto de civilizações que os visitavam fisicamente, falando diretamente com sábios e sacerdotes para que os transmitissem ao povo, como por meio de sonhos ou canalizações diretas através dos canais de autodesenvolvimento que ali viviam. Todos vocês, queridos, todos vocês vivenciaram tudo isso. Há ainda muita energia concentrada naquela linha de tempo. Há muita vida ali. É a sua herança. É parte de vocês e está vivo ainda todo esse conhecimento. Tudo dentro de vocês. Os grandes sacerdotes destes povos também se tornaram especialistas em agricultura, pois amavam a terra e tudo que ela podia oferecer. Eram orientados por mensagens superiores, as quais os inspiravam ao constante desenvolvimento. Essa linha sumeriana tanto deixou à humanidade importante colaboração sobre as diversas áreas do conhecimento, geometria, astronomia, astrologia, agronomia e outras, em todos os níveis, como também a pura matemática. Os sumérios sabiam fazer cálculos com enorme precisão, manipulando as energias dos astros, da terra, do ar e do campo quântico, atraindo-as para o seu próprio campo mental, o que promoveu o grande desenvolvimento intelectual em si mesmos.
Também reverberavam essas energias em seus rituais sagrados a todos que estavam presentes. Além disso, por meio da matemática, entregavam profecias, contando que 1 mais 1 dá 2. Assim, vocês viam e calculavam a energia. Não era um cálculo como o que vocês fazem hoje na calculadora. Eram cálculos energéticos. A soma de uma quantidade de energia A, mais a soma de uma quantidade de energia B, mais uma pitada de energia C, daria o resultado D. Simples assim. Vocês conseguiam compreender as energias e suas leituras com base na matemática universal, que lhes dava sabedoria e, a muitos, o dom das profecias e do conhecimento de linhas futuras. Quantos de vocês viajaram no tempo para o futuro e passado naquela época? Quantos de vocês que estão aqui hoje, nesta linha de tempo atual, já viram essa realidade há milhares de anos saltando para o futuro, que é este agora, no nosso atual momento? Sentem déjà vu? Oh, isso é incrível! E mais do que suas mentes lineares podem compreender. Então, se voltem para dentro, para a sua energia interior. Está tudo aí dentro de vocês. Respirem por alguns minutos. Deem uma pausa na leitura e respirem profundamente. Podemos então continuar, depois dessa pausa, para o seu respirar, meus queridos. Em uma das muitas experiências ali, de muitos reis e rainhas, havia uma rainha chamada Hantar-Tariar, governante de uma imensa cidade chamada de Uedam. Era uma rainha conhecida por sua bondade e generosidade, e pelo quanto ensinava a seu povo sobre autocuidado. Tanto que ela pedia: não se abandonem, pois muitas vezes os povos enveredavam-se demasiadamente para o conhecimento das coisas e se esqueciam de dar um tempo a si mesmos, para os seus próprios corações. A busca incessante pelo conhecimento, apesar de muitos serem sabedores da necessidade desse equilíbrio, levava muitos a se perderem pela ganância de mais saber, mais poder, caindo nas armadilhas dominantes do ego. Hantar-Tariar era descendente direta de extraterrestres, biologicamente falando, quando as filhas, filhos dos homens, viviam amores com as filhas, filhos das estrelas, tal como as velhas escrituras já lhes relatavam inúmeras vezes. Sua mãe, chamada de Handapturar, era também vinda da linhagem de reis e rainhas daquela época. Em uma noite de cantos ao ar livre, porque amava sair para entoar cantos sagrados, olhando para as estrelas, ela viu uma linda nave em forma de disco dourado pairar sobre si, vendo-a pousar posteriormente. Observou um ser alto, nos seus mais de 2 metros, sair de dentro da nave, com o crânio alongado, vestindo um macacão dourado ouro e com um cetro também dourado na mão direita. Era o príncipe Rintiar, vindo de um local chamado Matária, localizado no sistema estelar de Alpha Centauri. Ali se encantaram em amor e geraram Hantar-Tariar. Minha querida Neva, respire e mantenha-se nessa concentração. Desejo falar mais a esse respeito. Continuemos. A rainha Hantar-Tariar inspirou muitos daqueles povos, não apenas o seu, que estava sob sua governança, mas também outras capitais daquela civilização. Sempre enviava sinais e mensagens para outros governadores, inspirando-os não apenas a buscarem o conhecimento científico da Terra, mas o mais profundo conhecimento do espírito humano. Hantar-Tariar, assim como muitos outros ali,
era uma rainha que trazia clarividência, vidência e previa, muitas vezes, acontecimentos específicos, como previu a queda daquela civilização. Hantatariá expandiu a sua linhagem, casando-se com um príncipe de uma cidade chamada Mutarvu, e gerando com ele 2 filhos. E foram expandindo a linhagem até os tempos atuais. Sim, queridos, essa linhagem ainda está viva. Viva em muitos de vocês. Muitos carregam essa poderosa linhagem em seu DNA. O DNA codificado com o cristalino, com o desejo de se conectar mais profundamente com o espírito, além dos conhecimentos da Terra. O DNA de unificação da matéria com o espírito, sem extremos, mas com equilíbrio. Hantatariá está encarnada atualmente entre vocês, meus queridos, e a presença dela na Terra amplifica o sinal desta necessidade de nunca se abandonarem e se perderem devido à sede de poder e conhecimento, mas que o equilíbrio harmônico é necessário. Vocês fazem parte dessa história e carregam em si essa herança viva. A maioria de vocês que ouvem essa minha mensagem agora faz parte daquele povo governado por Hantatariá, povo que chorou a sua partida do ambiente físico, vítima do ciúme daqueles que desejavam seu posto. Meus queridos, assim como tantas outras civilizações conhecidas por vocês, interferências não positivas deram início à decadência sumeriana e ocasionaram o fim de uma das maiores civilizações da Terra. O estabelecimento dessa civilização se deu precisamente há 5.672 anos e seu fim há 2.432 anos, perfazendo os seus mais de 3.000 anos de existência e desenvolvimento. As quedas de padrões energéticos, as invasões de outros povos, as secas, os dilúvios, todas as mudanças do ambiente físico da Terra foram definitivamente concluindo essa parte da história de vocês. Os acádios, de origem primária semita, migraram do deserto sírio na busca pela expansão. Estavam fugindo de secas extremas e se instalaram nos domínios sumérios, já enfraquecidos pelas tribulações morais e físicas de séculos. Estabeleceram-se ali, conquistando em definitivo a Suméria e, de alguma maneira, possuindo-a. Os acádios instalaram-se ao norte da zona de domínio dos sumérios e lá se firmaram rapidamente, elaborando seus próprios meios de subsistência e de organização política e militar. Foi a partir dessa posição de influência sobre a civilização enfraquecida que os acádios conseguiram conquistar e subjugar a Suméria. Pouco a pouco, o que restou da cultura sumeriana foi sendo substituído pelo Império Acadiano. Meus queridos, como tudo tem um motivo nesse universo, a ligação Suméria-Acádia vem além da Terra. É uma ligação vinda das guerras de Órion, dos conflitos em Capela, na constelação do Cocheiro, e vem de muito, muito tempo atrás, mesmo antes da formação completa da Terra. Isso é um pouco mais sobre quem você é e o que já viveu. Um pouco mais da sua história. Os maias, incas e astecas e as suas raízes. Meus queridos, há uma grande herança sua aqui neste ponto. A origem de uma raiz extremamente ramificada que se espalhou por todo o planeta, com suas profundas conexões com os céus, com as estrelas e com os astros, astronomia em si, em uma das suas mais poderosas e delicadas encarnações, com alguns altos e baixos, mas com grandes questões atômicas de grandes engenheiros atômicos siderais que encarnaram nessa linhagem. Encarnações também daqueles especialistas em energia dos chakras
e em suas funcionalidades, das habilidades de extrair as energias do ouro e da prata, do sol e da lua, dos ventos e do mar, com a força do simples querer. Vamos falar um pouco sobre o México, mais especificamente da Península de Yucatán. A maioria de vocês que está lendo ou ouvindo essa minha mensagem esteve encarnada lá. Pode-se dizer que naquela região vocês tiveram superiores desenvolvimentos científicos, materiais e espirituais comparados aos de hoje. Vocês tinham também grande controle da energia atômica, do vril, domínio sobre os seus corpos espirituais e imensas habilidades de deixar seus corpos de maneira consciente. Havia forte conexão com as grandes naves que pairavam sobre a civilização, trazendo suas energias e apoiando a expansão de vocês. Construíram pirâmides nessas regiões, a fim de ancorar as energias vindas das naves-mãe que todos os dias, especialmente às 18 horas, pairavam para despejar seus jatos de luz. Havia contatos diretos e frequentes com tais naves e seus comandantes. Vocês carregavam o dom da sabedoria e da alta capacidade de desenvolver equipamentos para comunicação com outros planos. Sim, meus queridos, havia amplo conhecimento em eletrônica. Ao contrário do que muitos possam achar, havia muita tecnologia. Vocês se projetavam em tantos planos quanto desejassem para se comunicar com outras dimensões. As naves pousavam e vocês recebiam instruções diretas de várias raças extrafísicas, especialmente Capela, Sírius, Pleiades, Vênus, Marte. Oh, meus queridos, que herança vocês carregam! Quanto conhecimento e sabedoria há dentro de vocês! Vocês, canalizando e calculando com a matemática universal, trouxeram as profecias. As 7 profecias conhecidas até os dias de hoje, que não apenas dizem respeito à parte física do seu planeta, mas também à parte espiritual, assim como toda a galáxia. Mas, semelhante ao que aconteceu em muitas das suas eras, após grande desenvolvimento, as infiltrações começaram. As tristes infiltrações pela vaidade, ganância, orgulho e desejo de dominação por parte de alguns líderes que se moviam em todas as direções na busca por mais poder. Um grupo específico, então, motivado por essas energias mal qualificadas, desejou ter acesso às grandes tecnologias das naves-mãe que pairavam todos os dias naquelas regiões. Como eles fazem isso? Que tecnologia fantástica! Ainda seriam mais se estivessem em nossas mãos, pensavam os integrantes daquele grupo Maia, daquele grupo específico. Planejaram, então, capturar algumas daquelas naves que pairavam. Sim, meus queridos, às vezes a ganância não tem limites e os desconecta completamente da razão necessária para torná-los conscientes das leis que regem essa realidade física onde se encontram atualmente. Então, desconectados dessa razão, vocês se tornaram irresponsáveis na vã tentativa de capturar a nave que tinha o mais amplo sistema de defesa entre todas aquelas que pairavam por ali. Em um simples movimento, em uma simples investida daquele grupo contra a nave, seu sistema de defesa automático irradiou uma poderosa e extremamente intensa energia que causou a desintegração instantânea de toda aquela civilização. Oh, talvez muitos de vocês não saibam disso, ou achem que estou louco contando algo que não pode ser comprovado. Sintam essas minhas palavras, pois, como venho dizendo, vocês têm tudo aí dentro de vocês. Absolutamente tudo. Após essa desintegração, queridos, tempos depois, invasões começaram a acontecer no local.
índios invadiram e digamos que deram início a uma chamada nova civilização maia, da qual a maioria de vocês tem conhecimento, e que foi vista como violenta, sanguinária e confusa. Essa nova era maia, sem conhecer os segredos místicos e a ciência dessas manipulações das energias, estava ciente de que, naquela região, grandes fenômenos aconteciam antes. Esses povos invasores já tinham ouvido falar de coisas espantosas que ocorriam ali com as grandes manipulações de forças, como os tais fenômenos físicos e espirituais, e em sua ainda ignorância desejaram também obter aqueles poderes. Para isso, invocaram os deuses, oferecendo muitas vezes sacrifícios humanos e originando guerras e mais guerras baseadas em adorações e barganhas. Oravam ao sol na tentativa de acessar os poderes que aqueles que foram desintegrados tiveram, pedindo pelos mesmos conhecimentos e sabedorias, poderes e dons, inclusive por proteção, pois tinham medo de serem devorados caso não agradassem aos deuses. Eles achavam que a outra tribo desintegrada havia sido devorada. Assim, faziam tais sacrifícios na esperança de serem ouvidos. Tudo, meus queridos, que a sua arqueologia conseguiu de informação até o presente momento, e aqui deixo meu profundo respeito pelos seus pesquisadores e trabalhadores na área, se refere principalmente aos índios que assumiram as terras dos verdadeiros maias que foram desintegrados. Exceto no grande caso da grande magia que envolve a construção das grandes pirâmides, que neste ponto se refere à verdadeira civilização maia, não aos povos indígenas que invadiram posteriormente a desintegração. E antes de finalizar este ponto, sinto-me na obrigação de dizer também, meus queridos, o porquê de muitos de vocês sentirem profundo pesar e tristeza, especialmente às 18 horas do seu dia linear, onde quer que estejam, independentemente do fuso horário. Muitos de vocês, quando começa a cair a tarde, sentem um profundo abatimento, angústia e tristeza, e se perguntam: o que há neste horário? Porque quase todos os dias, por muito e muito tempo, eu sinto isso. Meus queridos, eu lhes digo, foi exatamente nesta hora que a desintegração daquela civilização ocorreu. E a dor da sua alma é de forma inconsciente, agora consciente, a lembrança daquele triste momento da sua história. Vocês que se identificam com essas verdades, ao ler ou ouvir minha mensagem, saibam que de maneira muito ativa vocês estavam ali e foram afetados por esse fenômeno de desintegração. Meus queridos, as almas de todos aqueles envolvidos nesse processo de desintegração se fragmentaram de tal forma que demoraram séculos até as suas completas reorganizações. Esse é outro ponto que explica o motivo pelo qual se sentem como se faltasse algo em vocês. Não me refiro a nada afetivo no que diz respeito a relacionamento, romance com outro ser. Refiro-me justamente a esse fenômeno. Sim, meus amados, essa é mais uma parte da sua história, mais uma parte de vocês. E aqui não há necessidade de mais culpa, mais pesar, mais tristeza. Há uma nova oportunidade para ressignificar o momento das 18 horas. Conectem-se com as forças de Maria Santíssima, que neste horário está em espírito e em verdade, presente no seu planeta, auxiliando na manipulação e cura das velhas energias. Os Incas. Ali está um pouco mais de vocês, da sua herança, algumas das suas encarnações que auxiliaram no desenvolvimento e resgate de muitas almas. Os Incas, assim como os Aztecas, que falarei a seguir, desenvolveram-se
em uma grande e complexa civilização de alta capacidade e inteligência, assessorada por muitas forças extrafísicas. É uma outra herança poderosa que vocês carregam. Construtores de estradas, legítimos abridores de caminho. Ali vocês tinham a missão de resgatar e curar um passado pleiadiano, Orione, Capelino e mais. Vocês foram resgatar muitas almas que haviam se perdido ao longo das eras e que estavam, em massa, encarnadas nesses pontos. Mas, novamente, houve uma queda, um desequilíbrio e, mais uma vez, tiveram de recomeçar. Confundiram-se com a densidade da terra e as estradas abertas deixaram de direcionar ao coração e foram sendo direcionadas para outros meios, mesmo após tantos alertas. Porém, isso, mais uma vez, não é para que se sintam culpados, mas para que saibam e resgatem de dentro de vocês tudo que já viveram e experimentaram. Porque aqui, onde estão agora, tudo que conquistaram os seus altos e baixos é o seu tesouro em sabedoria. Vocês têm uma grande bagagem akáshica, uma grande história que, inclusive, já estão contando em outros sistemas, quando descansam no seu sono. É importante enfatizar também que, nesta época, ocorreu a encarnação de um grande ser que desceu para auxiliar no equilíbrio das forças incas. O mesmo ser que já relatei antes, conhecido por muitos como Francisco de Assis. Foi cacique, um sábio cacique regente das grandes raízes cristalinas, chamado de Seta Branca. Ali desceu com seu grupo para tentar, digamos assim, equilibrar os movimentos e elevar a vibração do ambiente. Ele manipulou grandes forças cósmicas na tentativa de resgatar e reencaminhar as tantas almas ali perdidas. Quantos portais foram abertos ali, meus queridos, nesta tribo? Quantas estradas sagradas para o interior da Terra, para o espaço, para a conexão direta com as grandes naves que os assistiam. Machu Picchu é o grande portal estelar de vocês. Uma grandiosa força ainda está lá, viva e vibrante. É a sua história viva ali, impressa nas pedras, no ar, em todo aquele local. Machu Picchu é a importante central de força onde as grandes naves-mãe projetavam suas poderosas energias para distribuição entre aqueles mais conscientes. São tantas vidas, meus queridos, tantas histórias, tantas linhas. Vocês podem ter um pouco mais de acesso sobre essas suas histórias que trazem para a iluminação. Neva, indique as linhas para iluminação no menu do site Sementes das Estrelas. Os Aztecas. Aqui, meus queridos, apresento mais uma parte dessa grande raiz ancestral de vocês, que está, inevitavelmente, em seu sangue. Por onde quer que tenham passado, por onde quer que tenham respirado vida física, haverá uma linha que os levará para os Aztecas. Assim como os maias e os incas, sua encarnação azteca também remonta às velhas histórias galácticas do seu passado cósmico. Originalmente, sua missão era de unificação, de unificar em Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, de trazer o equilíbrio entre essas forças e de construir pontos captadores de energias para a redistribuição entre os povos. Missionários como Montezuma, sustentadores da justiça e abridores do caminho, foram enviados para ancoragens e unificações. Montezuma, então, tentou unificar e equilibrar as energias, ao mesmo tempo que também descontinuar ritualísticas de sacrifícios. Muitos o seguiram, em verdade, muitos de vocês, mas outros se perderam em suas próprias ambições. Certamente, vocês devem perceber a semelhança entre essas ramificações. Sim, queridos, muitos de vocês se dividiram entre várias encarnações em meio a essas tribos.
Era uma grande tentativa de cura, de unificação e elevação do seu passado galáctico, assim como uma tentativa de curar velhas energias ancestrais que continuavam presentes independentemente de onde e em qual tribo encarnassem. Ainda há, queridos, como venho informando ao longo desta minha série de mensagens, grandes ligações entre vocês e essas raízes. Com certeza, vocês sentem todas essas projeções, enquanto lhes entrego essas informações. Vocês deixaram suas marcas por onde passaram, ramificaram, expandiram. Como venho dizendo, tudo está interligado, tudo se conecta. Tudo que eu tenho lhes falado aqui está unificado ao seu DNA. Toda a história contada pelos seus historiadores, os reinos, os povos, tudo diz respeito a vocês e às suas muitas vidas na Terra, desde a sua chegada a este belo planeta. Como antes da sua própria formação, muitos de vocês já estavam aqui. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, sobre todas as suas vidas, mas todos os livros da Terra, como já disse, não seriam capazes de armazenar tanta informação. Resta, queridos, que abram seus corações enquanto eu, na minha humilde tentativa, trago essas energias a fim de despertá-los para a sua história mais profunda, para o seu akáshico original. Família intraterrana. Enquanto muitos de vocês sonham em se reconectar com a sua família do espaço, da qual eu, neste momento, torno-me porta-voz, preciso também lembrá-los da sua família que está na Terra. Lembrá-los de todos aqueles do seu dia a dia, dos seus familiares e amigos, dos seus colegas de trabalho, dos seus irmãos, de um modo geral, pois todos vocês vêm da mesma fonte. Conectem-se antes com sua família da Terra, meus queridos, praticando o amor incondicional com todos. Independentemente das diferenças, reconheçam-se como irmãos, como companheiros da mesma jornada. Todos vocês carregam fardos, todos vocês carregam dores a serem curadas. Apoiem-se mutuamente e tudo fluirá de forma mais rápida e leve. A sua família da Terra interna também deseja esse contato com vocês. Eles estão se preparando para isso, preparando suas lindas câmaras cristalinas para esses contatos. Muitos de vocês receberão ligações, e-mails, enfim, serão contatados de diversas formas por sua família da Terra interna. Antes mesmo de nós, do espaço, que contataremos mais diretamente. Antes mesmo das nossas aterragens, vocês primeiro terão contato com sua família da Terra interna. Procurem essa conexão com eles em suas meditações. Eles estão animados para esse reencontro. Quantos dos seus familiares, ao deixarem o plano físico da Terra, vão para Agartha e usam seus corpos que estão lá, prontos, aguardando os seus espíritos, os chamados corpos criogênicos? Qualquer semelhança com o filme Avatar que vocês conhecem não é mera coincidência. O vitimismo. Assim, em meio a todo este processo, queridos, é importante que se abram, que se permitam fluir nessa cura. Abstenham-se de vitimismo, de se colocarem em uma posição de vítimas do mundo, de vítimas dos acontecimentos. Vocês precisam assumir a responsabilidade por suas vidas, por seus acontecimentos, por tudo que está em volta de vocês e que está diretamente ligado às suas existências, às suas vidas. Nenhum de vocês será injustiçado, por mais que muitas situações na Terra lhes pareçam mostrar isso. Não podemos negar o fato de que sim, injustiças existem em todo o seu meio, mas não há injustiçados. Se vocês confiam em uma energia superior de amor incondicional infinito, justa e amorosa para com todos, é importante trabalhar em si qualquer sentimento de indignação e insatisfação, pois isso os colocará em um estado de baixa frequência, dificultando seu próprio progresso.
Entendam que não queremos dizer que não devam buscar pelos seus direitos e pela justiça no seu mais alto grau cristalino. De maneira alguma desmerecemos ou desvalorizamos as suas buscas e clamores por justiça. Muito pelo contrário, pois são os seus clamores que têm movido uma legião de anjos azuis em direção à Terra para promover a limpeza do planeta, ancorando a justiça divina e afastando as forças que desejam vê-los aniquilados. Saibam, o que queremos dizer é que baseiem as suas motivações no amor e na justiça cristalina, jamais no ódio ou violência de qualquer tipo, pois não podem clamar por justiça com seus corações cheios de ódio, não podem clamar por paz com seus corações desejosos de guerra, não podem clamar por liberdade enquanto estiverem presos nas armadilhas das baixas vibrações. Tudo, amados, precisa estar embasado no amor, no mais puro amor cristalino. O amor, eu afirmo, é a arma mais poderosa do cosmos, assim como tantos já afirmaram, como Jesus, tão conhecido por todos vocês, também afirmou. Uma espada não foi erguida em seu tempo por ele, nem por nenhum dos seus que o seguiam. Tantos exemplos como esse, queridos, já lhes foram entregues. O que resta para mais compreenderem? O amor é a chave. Vocês não são vítimas. Vocês são senhores do seu destino. Senhores das suas vidas. Não lamentem suas dores. Não lamentem as dores do mundo. Trabalhem com amor. Dediquem-se com amor e verdade cristalina. Parem de se atacar e buscar culpados pelas suas tristezas e dores. Parem de procurar responsáveis por seus descaminhos. Você é Deus e, como tal, é dirigente do seu caminhar, dando oportunidade a si mesmo. Abracem as oportunidades que são dadas a vocês por conquista e seus próprios méritos. Não se boicotem, não fujam das suas responsabilidades e da sua própria elevação. Alguns de vocês, às vezes, se escoram em muletas de dramas, esquivando-se das energias de cura. Pensam, consciente ou inconscientemente, que se curarem a si mesmos ou se dedicarem às suas próprias curas, perderão a atenção daqueles que os cercam de carinho e afagos, apiedando-se por seus temporários infortúnios. Ó, queridos, o amor está aí à disposição de todos. Não se boicotem, não fujam das suas próprias elevações. Reitero, quantas vezes, ao clamarem por nossa ajuda, nós, os seus amigos e mentores, movemos as energias e criamos sincronicidades para que cheguem até vocês abençoadas oportunidades de curas, e vocês negam-nas, encostados nas muletas da insegurança, temerosos do que virá após a cura. Ó céus, perderei meus amparadores, pois se eu ficar curado, não mais terei atenção, exclamam. Velhos tempos, queridos, velhas energias. Vocês não precisam mais ter medo de ficarem sozinhos. Nunca ficaram e nunca ficarão. Permitam-se curar. Permitam-se receber as bênçãos dos céus em suas vidas. Vocês são ouvidos sempre, a todo instante. Resta saber, amados, vocês estão abertos para a cura? Se sim, digam em alto e bom tom. Sim, eu estou aberto, aberta para a cura em todos os níveis. Repitam isso sempre que desejarem. Deem a si mesmos essa oportunidade de cura. O seu tempo de libertação chegou, pois vocês decretaram isso. Resta, não podemos negar, os pequenos seres astrais que ainda se alimentam das suas lamentações. Temores, dramas, vitimismos, auto-boicotes. Neste momento, eu, Astar, abençoo a todos vocês para a cura e libertação definitiva de todo o controle, implante, programação, drenagem e parasitismos de todo e qualquer nível que possam ainda estar rondando os seus campos.
digam: sim, eu estou aberta para a cura em todos os níveis. Finalização. Amada família, estou muito feliz com essa oportunidade que foi entregue a mim de lhes trazer essas mensagens. Preciso também dizer aqui que instruí Neva a escrever um livro no qual haverá mensagens e outras informações adicionais. As fases da transição, em andamento já. Eu desejo, junto a ela, passar informações sobre todos os processos de ascensão pessoal e planetária, como já comecei a entregar na minha série de mensagens a história da criação. Desejo entregar a vocês de uma maneira que possam compreender linearmente a sequência de todos os eventos já escritos nas estrelas. Até então. Além disso, quero contar sobre quando a amada Terra se tornará uma linda estrela, dispensando assim a existência do seu Sol, que mudará de dimensão. Seus corações já sabem disso. Suas almas já vibram por esse grande momento em que a Terra alcançará, em definitivo, seu lugar brilhante entre as grandes estrelas reluzentes do cosmos. Que essas verdades libertem vocês. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essas são as verdades. E assim é. Bênçãos, seu irmão Astar.